18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos a partir de agora começando mais uma edição do programa 18 horas e vamos juntos com você até às 7 da noite com as principais notícias do dia. Segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, começando aí, Karime Leão, uma semana, começando um mês novo. Já estamos no mês 5 de 2021, Karime. É isso aí, segundou, galera. Segundou. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 6 horas, 1 minuto. Boa noite. 18 horas. No programa de hoje, chuva e desespero marcam esta segunda-feira em Manaus. Igarapé transborda, interdita avenida e enxurrada atinge pessoas. E sobre o assunto, no programa de hoje, vamos conversar com o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota. O governo do Amazonas dispensa a licitação para contratar empresa com taxa de juros com o triplo de valor no mercado. No total, o valor do contrato com a Avancard na pandemia é de 30 milhões de reais. Vamos falar também sobre o projeto engavetado na Assembleia Legislativa do Amazonas que coloca limites para familiares de políticos fecharem contratos com a administração pública. Essas e outras notícias você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. As principais notícias do dia desta segunda-feira você confere aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. A forte chuva que atingiu Manaus na manhã desta segunda-feira deixou vários pontos alagados. Vídeo nas redes sociais mostraram a força da água invadindo vários pontos da cidade e mostrou também o desespero das pessoas. Um dos locais atingidos foi a Avenida Torquato Tapajós, em frente ao posto de interiorização e triagem para o acolhimento de venezuelanos e o Departamento de Engenharia e Transporte da Secretaria Municipal de Educação. Parte da avenida virou praticamente um rio, Karine. Exato, Carlão. E as imagens são impressionantes. As pessoas foram vistas sendo arrastadas pelas águas. Quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pode conferir as imagens. Conseguiu perceber o desespero das pessoas na hora que a enxurrada invadiu o local. A força da correnteza levou tudo que estava pela frente e até os carros estacionados foram arrastados. Bom, nas imagens a gente vê a agonia de uma pessoa sendo socorrida por outra pessoa para não ser arrastada, levada pela água. Né, Carlão? E é possível a gente perceber as pessoas desesperadas no momento. Ainda no posto de interiorização e triagem para acolhimento a venezuelanos, em outro vídeo, as pessoas falam que um muro desabou. Esse vídeo mostra as pessoas e crianças sendo retiradas do posto em cenas de muito desespero. Vamos acompanhar. Desabou um muro aí, uma parede aí. Certo. Uma parede caiu. Desabou. Mas tem vítimas aí desse desabamento? É possível, sim. Meu Deus do céu, o senhor aqui relatando pra gente que há vítimas, o muro desabou aqui, ó. Aqui na Torquato Tapajós, as pessoas chorando aqui, ó, se abraçando. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e o que a gente percebeu aí foram as pessoas muito desesperadas. Quem estava ali na frente desse local, desse posto de triagem dos venezuelanos, falando que tinham pessoas, que tinham crianças lá dentro, que um muro havia derrubado, que havia caído um muro lá dentro e por isso teria até soterrado algumas pessoas. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência. Vamos ouvir o que falou o Tenente Marcelo Galeno, do Corpo de Bombeiros.
recebemos esse chamado que havia suspeita de vítima lá no local por conta de um muro que desabou sobre a tenda lá do pessoal do Centro de Treinamento e Triagem do pessoal imigrante, né, venezuelano e haitianos. E chegando lá no local, a situação foi confirmada, mas não com vítima, né? Conversei lá com o Tenente Coronel Alexandre, da Aeronáutica, e o mesmo informou que não havia vítima no local. Porém, houve 3 vítimas lá com escoriações leves, né? Alguns arranhões no membro inferior, superior. Houve também uma moça lá que ela torceu o tornozelo, mas está bem. E uma outra que eu não obtive muitas informações sobre ela, mas ela está bem, ela está sendo atendida e estava bem, segundo informações que eu obtive lá no local. Fizemos isolamento local, verificamos lá toda a estrutura foi toda comprometida, vários ferros retorcidos por conta da força da água que desabou, que fez com que o muro desabasse sobre as estruturas lá, né, a tenda lá onde o pessoal era atendido. Bom, a atualização desse balanço ficou o seguinte: no total, 8 pessoas removidas para hospitais e pronto-socorros. 8 pessoas foram removidas, né? 2 para o João Lúcio, 4 para o 28 de agosto, uma grávida para o Instituto da Mulher, Dona Lindu, e um bebê para o Joãozinho. Cerca de 41 famílias vão ser direcionadas aos abrigos municipais em parceria com o governo e exército. Bom, do lado desse abrigo, num prédio da Secretaria Municipal de Educação, a água invadiu o estacionamento e arrastou os carros que estavam ali parados. No corredor do Mindu houve um ponto intransitável de alagamento. Várias lojas, inclusive, foram atingidas. Num outro vídeo, um rapaz fala que a avenida virou um rio. Vamos conferir. Tocado Tapajós aqui, ó. Na frente da Solimões. Eu vim pegar uma peça aqui pro meu carro. Tudo parado, desbordou aqui, ó. A rua tá em Igarapé. Tá passando cadeira aqui. Parou a tocada. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre os trabalhos que estão sendo feitos no local, assim como as outras obras de infraestrutura aqui na cidade, vamos conversar com o vice-prefeito e secretário de Obras de Manaus, Marcos Rota. Muito boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes da Mix. Prazer estar aqui com vocês. Hoje entristecido, né, por um problema que nos entristeceu bastante, né, sobretudo pela forma intensa com que aconteceu. Mas temos que trabalhar, né? Trabalhar para que isso não volte mais a ocorrer. Exatamente. O senhor esteve no local, não é? Então, como é que está a avenida nesse momento? Bom, a avenida está com um trânsito carregado por conta do horário, né? Mas segue normal, ela continua aberta. O que nos causou um pouco de estranheza foi que, assim que a notícia começou a circular, eu imediatamente me desloquei até lá, juntamente com a nossa Defesa Civil, com a Secretaria de Assistência Social, a CEMIF esteve lá, o pessoal da CEMED também dando apoio, já que ficava ao lado lá. Mas o que me causou, assim, surpresa foi que, embora seja uma área do Estado, a Prefeitura estava lá presente, o prefeito no telefone, no viva voz direto com a gente, já que ele estava viajando para Brasília, mas não me apareceu um secretário de Estado lá. Eu achei muito estranho isso, sabe, Carlão? Eu, sinceramente, não esperava que isso acontecesse, né? Uma área do Estado, é um abrigo do Estado, comandado e coordenado pelo Exército, que lá esteve, mas no Estado mesmo, ninguém. Talvez estivessem muito ocupados, né, para dar o suporte necessário lá. Mesmo não sendo responsabilidade da Prefeitura, a orientação do prefeito é que a gente faça tudo o que tiver ao nosso alcance para minimizar ali os danos e os prejuízos. E, obviamente, fazer uma perícia técnica para identificar o porquê daquele acontecido ali. O senhor, então, acha que faltou esse apoio, falta essa presença e esse apoio de parceria entre o governo e o município? Olha, Karime, nós estamos tentando desde o começo do ano autorização do Estado para fazer dragagem em Igarapé. Eu queria até aproveitar a grande audiência da Mix para falar sobre isso. Dragagem de Igarapé não é responsabilidade da Prefeitura. Dragagem de Igarapé é responsabilidade do Estado e da União. Os próprios fiscais do IPAAM nos alertaram com relação a isso na última reunião que nós participamos. Mesmo assim, nós estamos tentando autorização do IPAAM já há algum tempo para que a gente pudesse promover a dragagem dos igarapés.
recentemente o IPAAN apreendeu máquinas, dragas da prefeitura, porque nós não tínhamos licença do órgão para poder fazer essas dragagens. Então o Estado não assume a sua responsabilidade, não faz a dragagem dos igarapés e não permite que a prefeitura também faça. Então fica muito complicado, fica muito difícil, né? Eu fiz até um desabafo hoje lá pela manhã por conta desse cenário. O Estado precisa se envolver mais nessa questão dos igarapés da cidade de Manaus, ou então fazer uma parceria com a prefeitura e passar essa responsabilidade para que a gente possa agir. Mas a burocracia é tão grande, que a última vez, ali na Manaus 2000, quando eu estive lá pessoalmente, liguei para o presidente do IPAAN, pedindo autorização, ele me pediu um processo que tem mais ou menos umas 400 páginas, né? Aí fica complicado, porque são ações emergenciais que não podem esperar. E se a gente for nos debruçar sobre a burocracia do Estado de uma maneira geral, vai acabar o inverno, né, e a gente não vai conseguir dragar os igarapés. Então conversei com o prefeito assim que retornar de Brasília, vai tentar um canal de diálogo com o Estado, porque do jeito que está, não dá mais para continuar, né? As pessoas estão aí sofrendo, tendo prejuízos, colocando em risco, inclusive, as suas vidas, por conta dessa burocracia. O Estado precisa dizer que vai assumir a questão dos igarapés em Manaus, ou então fazer uma parceria, um convênio e repassar isso para o município. Mas do jeito que está, a situação chegou, acho que no limite do suportável. Bom, e realmente foi o que aconteceu hoje. Parece que um igarapé transbordou e aconteceu e invadiu aí tanto o centro de triagem quanto o estacionamento, invadiu a avenida e causou todo esse prejuízo, não foi isso? É o que parece. Karime, nós temos muitas versões a respeito do que aconteceu, né? Falaram que era porque o terreno do lado ali estava impermeabilizado, não permitiu o escoamento da água. Aí me falaram sobre a questão do igarapé que transbordou ali nas proximidades. Me falaram que o problema é lá no Bariri, onde o governo fez uma ação lá através do Prosamin e acabou aterrando uma parte onde passava o curso de igarapé. Isso pode estar retornando essa água para cá. Hoje nós tivemos problemas que não aconteciam há décadas ali nos franceses, atrás da Frigelo do mesmo jeito. Então aquela região, ela vem retendo muita água exatamente porque lá para frente houve algum problema. Amanhã nós vamos fazer uma inspeção, né? Aguardamos hoje a baixada do leito do igarapé. Amanhã nós vamos chamar aí a Defesa Civil, vamos chamar o perito que já está trabalhando em parceria com a Defesa Civil do município e também com o Exército, que lá estava hoje, e vamos analisar para ver onde está o problema e vamos tentar, na medida do possível, contar com a sensibilidade do governo do Estado para que juntos a gente possa encontrar a solução. Ok, secretário, o estrago foi muito grande lá e esse estrago vai continuar prejudicando o trânsito ali na avenida, e o senhor já falou aí que já tem uma previsão. Qual é a estimativa desse tempo aí para resolver? Vai continuar um trânsito ali? Vai prejudicar por um tempo? Olha, Carlão, primeiro que eu queria pedir desculpas, né, à cidade de Manaus, às pessoas que por ali transitam, aos comerciantes, né, eu visitei comerciantes ali hoje nos franceses, que tiveram seus depósitos inundados, perderam mercadorias, tiveram muitos prejuízos. Isso é algo que nós não podemos de maneira alguma aceitar mais, né, e a determinação do prefeito, antes de embarcar hoje, é que primeiro a gente faça essa perícia, identifique, e se for o caso, né, identificar os responsáveis e responsabilizar essas pessoas, né? Nós estamos numa cidade onde não se admite mais esse tipo de comportamento. Então a perícia vai nos guiar e a perícia vai nos dizer o que fazer. Quero acreditar, Carlão, que com a agilidade dos peritos, com a parceria firmada com o Exército, que lá estava, com a Defesa Civil do município, a gente no final dessa semana já tenha um norte a seguir, né? Quando o prefeito retornar essa semana, vamos apresentar para ele o laudo pericial e ele vai determinar o caminho que a prefeitura vai seguir. Mas hoje, pelo que nós conversamos ao telefone, eu não tenho dúvida alguma de que no retorno do prefeito de Brasília, essa será uma das prioridades para que a gente resolva o problema de forma definitiva. Então o trânsito lá foi liberado, né? As duas vias estão ok. Como é que está nesse momento? Nesse momento deve estar complicado por causa do horário, né? Mas ele está liberado já, as águas já baixaram, o igarapé já voltou ao curso normal. Eu quero acreditar que nós não vamos ter mais problema. E amanhã a gente vai trabalhar de forma rápida, célere, para primeiro descobrir
A origem desse represamento ali da água, né, foi algo que nunca aconteceu naquelas proporções, e vamos trabalhar para resolver. Para evitar que aconteça de novo. Exatamente, Carol. É exatamente isso. É nessa linha que nós vamos seguir. E é exatamente a minha próxima pergunta, né? Para evitar congestionamento, situações como essas, muitos prejuízos, não é? Existe algum projeto mais adiante para que a cidade não pare em situações como essa? O projeto, Karine, é organização e planejamento, né? Se tivessem feito no verão passado dragagem do leito dos igarapés, nós não estaríamos vivenciando esse problema. O problema é que a prefeitura foi omissa também com relação à sua parte, ou conclamar o governo, como nós fizemos hoje de manhã, para que juntos tentem encontrar a solução. O igarapé, você não draga no inverno quando o leito começa a subir e de forma rápida, como nós vimos hoje. Dragagem de igarapé é feita no verão, de forma preventiva, para que no inverno você não tenha esse tipo de problema. E eu sei o que eu estou falando, porque em 2017 eu trabalhei dessa forma, de forma preventiva dentro da CEMIF. Eu peguei a CEMIF com mais de 240 pontos de alagamentos na cidade de Manaus e eu entreguei com 13. Então, eu acho que a prevenção aí, trabalhar de forma preventiva, organizada, né? Eu acho que vai amenizar muito o sofrimento das pessoas, dos comerciantes, das pessoas que andam nas ruas, nas vias da cidade de Manaus, que moram em pontos que frequentemente alagam. Acho que trabalhar de forma preventiva é o melhor caminho para a cidade de Manaus. Ok, secretário, nós estamos aí também com uma outra situação bastante complicada, que é a cota do Rio Negro, que já está registrada aí, né, acima, né, do registro histórico de 2012. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a previsão é de que neste ano o nível aí do rio chegue até 30 metros e 35 centímetros, né? É bastante alto, né? Em 2012 chegou a 29 metros e pouco. Muitas ruas, inclusive, já estão alagadas. Esse realmente é um problemão, né? Para as pessoas que estão ali e também para a prefeitura. Como é que está essa questão aí dessa infraestrutura nesse cenário agora, secretário? Bom, nós estamos primeiro fazendo uma verificação, um estudo, uma identificação a respeito da rede de drenagem do centro da cidade de Manaus, que é uma rede que data mais ou menos da época dos ingleses, né? É algo muito complicado. Na época era uma grande inovação de engenharia, mas que hoje está ultrapassada. Hoje o volume de água ali no centro, grandes edificações, muitas construções irregulares, pessoas que utilizam a rede de drenagem como esgotamento sanitário, ligam as fossas lá, é meio complicado ali a situação do centro, né? Então nós precisamos fazer essa identificação, envolver os empresários ali, porque quando uma cheia como essa aí se avizinha, os problemas se avolumam também no centro. Hoje, para você ter uma ideia, a prefeitura está fechando a Rua dos Barés, porque já foi tomada pela água, né? Então nós estamos na era da tecnologia, e nós precisamos utilizar aquilo que a gente tem de inovação, de tecnologia, elementos tecnológicos para resolver esse problema ali também, que é um problema secular, né? O centro sofre com essas enchentes e há décadas e décadas. Então, vamos trabalhar aí para ver se a gente estuda alguma alternativa, né? Precisamos fazer grandes intervenções no centro da cidade de Manaus, e uma das principais, os maiores desafios que a gente tem e encontra no centro da cidade de Manaus é exatamente a questão da drenagem. Bom, e como é que seguem os trabalhos de tapa-buraco, de asfaltamento, né, de infraestrutura das ruas da cidade com tanta chuva? Chove todo dia praticamente, mas não chove o dia todo, né? Então, nesse espaçamento aí da chuva, quando a gente consegue um sol, a gente vai para a rua e trabalha. Nós já conseguimos estabilizar mais de 2.000 ruas, né? A determinação do prefeito que nos passou é para que até o final do ano, Carlão, a gente possa estabilizar 10.000 ruas na cidade de Manaus, das mais ou menos 18.000 ruas que nós temos. É um cenário complicado. O prefeito tem dito aí repetidas vezes que nós temos um cenário muito complicado na questão financeira. Devemos ter, ao final do ano hoje, 1.400 bilhões de reais a menos do que teve o prefeito passado. Temos problemas de drenagem nos 4 cantos da cidade, já são mais de 240 frentes de drenagem que nós já tivemos de janeiro até hoje, né? Então são grandes desafios numa cidade que não para de crescer, que careceu de planejamento, de organização no passado, e que agora nós temos que lutar contra o tempo e contra essas adversidades
para cumprir uma determinação que é simples, mas é o que a gente procura todo dia, que é melhorar a vida de todos na cidade de Manaus. Ok, secretário, vamos finalizar, Karine? Para finalizar, quais as próximas obras, né, que a prefeitura pretende entregar para a cidade? O que a gente pode esperar depois que essa chuvada, que esse período aí muito complicado passar, né? Você já tem previsão? O prefeito está trabalhando aí na construção de pelo menos 4 grandes obras para a cidade de Manaus, passagens de nível, viadutos, alargamento de vias. Nós contratamos aí uma empresa que está fazendo os estudos de viabilidade técnica e também orçamentária, né? Infelizmente o prefeito conseguiu aí reverter um pouco do cenário ruim em termos financeiros com um empréstimo do Banco do Brasil de 470 milhões de reais, que vai nos ajudar agora, Karine e Carlão, a melhorar a questão da mobilidade também na cidade de Manaus, né? Vejam que hoje um simples acidente de trânsito, uma pane de algum veículo, um ônibus que prega na cidade de Manaus, isso é constante porque nós temos uma frota altamente sucateada, isso atrapalha demais o trânsito na cidade de Manaus. Então um pequeno detalhezinho acaba por piorar uma situação que já é ruim. Então nós temos que pensar também no macro, né, na cidade de Manaus, temos que pensar, tapar buraco, mas temos que pensar também em criar obras como viaduto, passagens de nível, alargamento de vias, para melhorar o trânsito também na cidade de Manaus. Eu sei que nesse momento, pela grande audiência da Mix, muita gente está regressando para sua casa e deve estar parado no trânsito. Então nós precisamos também ter um olhar mais sensível, mais direto, mais dinâmico e mais resolutivo para o trânsito da cidade de Manaus, para que as pessoas possam se locomover de forma mais ágil e mais rápida. Muitíssimo obrigada, vice-prefeito. Eu que agradeço. Imagina, eu sei que a sua agenda é corrida, a situação é complicada, mas muito obrigada por atender a nosso pedido, nosso convite. Você, obrigado ao meu querido Carlão aí, aos ouvintes da Rádio Mix, e reafirmar, né, ratificar o compromisso do Davi e meu de trabalhar, estar nas ruas 24 horas por dia, se necessário, para ajudar a construir a Manaus que todos nós queremos. Obrigado, uma ótima e abençoada semana e vamos em frente. Uma boa noite, bom trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Conversamos com o vice-prefeito e secretário de Obras de Manaus, Marcos Rota. 6h23. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6h23 em Manaus e nós estamos com mais uma edição do programa 18 horas nesta segunda-feira. E daqui a pouco aqui no 18 horas vamos falar sobre o projeto engavetado na Assembleia Legislativa do Amazonas que coloca limites para familiares e políticos fecharem contratos com a administração pública. É um instante só, logo depois da música. Mix. Bom, depois de muita chuva hoje, hein, nós vamos conferir agora a previsão do tempo para esta noite, também madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 80%, ou seja, a previsão é sim de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 73% e podendo chegar até a 97%. 6h29, boa noite. Mix. O governo do Amazonas dispensa a licitação para contratar empresa com taxa de juros com o triplo do valor do mercado. No total, o valor do contrato com a Avantcard na pandemia é de 30 milhões de reais. Desde 2019, a empresa já movimentou mais de 136 milhões de reais em diversas secretarias e outros órgãos públicos na gestão do governador Wilson Lima aqui no estado do Amazonas. Vamos conferir mais informações sobre o assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. A Secretaria de Assistência Social do Estado dispensou licitação para contratar a empresa Prover Promoção de Vendas com nome fantasia Avantcard Cartões Bank. A empresa vai confeccionar, fornecer e administrar cartões eletrônicos que o governo do estado vai conceder em benefícios no valor de 30 milhões de reais. O Avantcard é um cartão de adiantamento salarial criado para socorrer usuários privados em suas necessidades, evitando que eles recorram a agiotas ou outros
os dispositivos de financiamento. A Provê informa que com o cartão é possível comprar em estabelecimentos credenciados e utilizar a margem do adiantamento salarial para realizar financiamento em até 60 parcelas com acréscimo de juros. E que a operação do Avancar não se beneficia de recursos públicos, pois quem solicita o cartão é o próprio usuário que, com base nos seus recursos salariais, contrata o Avancar. Acontece que o Avancar é considerado como um dos cartões com a taxa de juros com o triplo do valor de mercado. No ano passado, a Comissão de Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado do Acre constatou que a parcela de empréstimos do Avancar custa o triplo do valor da Caixa Econômica Federal, por exemplo. O próprio vice-governador do Acre, Major Rocha, usou as redes sociais para alertar sobre os serviços prestados pelo cartão Avancar. Ele enumerou 5 motivos para ficar de olho, pois a taxa de juros adotada pela empresa é astronômica. Em uma simulação de empréstimo de R$8 mil na Caixa Econômica Federal, por exemplo, dividido em 48 parcelas, os juros ficaram em 1,22% ao mês e as parcelas no valor de R$221. Já pelo mesmo valor de empréstimo, a parcela do Avancar chegou a R$550 ao mês. Desde 2019, a empresa já movimentou mais de R$136.400.000 em diversas secretarias e órgãos públicos na gestão do governador Wilson Lima no Amazonas. O Avancar, de acordo com o portal da transparência do governo, já movimentou somente esse ano mais de R$8.468.000 em recursos de servidores públicos do Estado através dos seus cartões financeiros de antecipação salarial. No ano passado foram mais de R$59.719.000 e em 2019 mais de R$68.232.000. De acordo com a SES, o contrato é para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o Amazonas diante do quadro de emergência e calamidade pública e que a celebração do acordo com o Avancar se deu dentro da legalidade e da necessidade que o momento de pandemia e calamidade exige da administração. Tentamos saber com o governo do estado se não tinham outras empresas para fazer a licitação e qual seria a margem de lucro da Avancar, mas até o fechamento dessa reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também o governador do Amazonas, Wilson Lima, deve ser convocado para prestar depoimento na CPI da pandemia do Senado Federal. No requerimento para convocar o Wilson Lima, cita fraude, superfaturamento e desvios. Wilson Lima deve falar sobre o agravamento da crise sanitária aqui no estado do Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados e das possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros atos ilegais, usando dinheiro repassado pelo governo federal. Karime, a CPI deve apreciar ainda requerimentos para ouvir outras autoridades e personalidades aqui do estado do Amazonas, incluindo Sindicato dos Médicos e dos Trabalhadores da Saúde. Lembrando que a CPI da pandemia do Senado foi instaurada na semana passada para apurar as ações e omissões, possíveis omissões, do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Em especial, apurar os responsáveis pela crise de oxigênio enfrentada pelo Amazonas em janeiro deste ano. E que também abriu as investigações para levantar o uso do dinheiro enviado para estados e municípios pelo governo federal para enfrentar a pandemia. Você está ouvindo 18 horas. E um convite feito pelo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Ayrton Norte, foi visto como desrespeito à Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso porque o comandante da Polícia Militar se recusou a ir até a Casa Legislativa para prestar esclarecimentos aos deputados sobre o não pagamento do auxílio fardamento e as promoções dos policiais militares. Pois é, Carlão, o coronel Ayrton Norte preferiu enviar um ofício pedindo que os parlamentares se reunissem com ele no Comando Geral da PM. O ato não foi bem aceito pelos deputados que se manifestaram e aprovaram um requerimento convocando a presença do comandante. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes.
O assunto foi debatido na semana passada, durante a sessão da Assembleia Legislativa do Estado, e foi levado à tribuna pelo deputado Wilker Barreto. Segundo o parlamentar, o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, o coronel Ayrton Norte, foi convidado por diversas vezes por ele para comparecer à Casa Legislativa para prestar esclarecimentos sobre o não pagamento do auxílio fardamento e das promoções dos policiais militares. Mas a resposta do titular da PM veio por meio de um ofício, convidando os deputados a irem se reunir com ele na sede do Comando-Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. O pedido foi considerado como um desrespeito aos parlamentares que se manifestaram. Os deputados Dermilson Chagas, Serafim Correia, delegado Péricles, Carlinhos Bessa e Wilker Cidade criticaram duramente a postura do comandante-geral da PM. O deputado Serafim Correia, além de considerar equivocada a atitude do coronel Ayrton Norte, disse que está havendo uma inversão. Eu considero equivocada a postura do ilustre coronel Ayrton Norte, comandante da Polícia Militar. Ele foi chamado pela Assembleia Legislativa. A Assembleia é um poder. Ele é apenas integrante de um outro poder e não é nem do primeiro escalão. Então ele tem que atender o convite, a convocação do Poder Legislativo. Isso é assim em todas as democracias do mundo. A ele inverter a situação, mandar um ofício dizendo que receberia os deputados no quartel tal, isso é uma falta de respeito. Ele está equivocado, eu lamento profundamente que isso ainda esteja ocorrendo e espero que ele reveja. E é tão simples, ele iria à Assembleia e explicaria, são 2 pontos. Por que não pagaram o auxílio fardamento e por que publicaram as promoções e não efetivaram. Ele deve ter resposta para isso. Então, a meu ver, não há razão para ele inverter, porque invertendo fica parecendo que é o rabo que balança o cachorro e não o cachorro que balança o rabo. Os demais deputados mantiveram um tom de repúdio e depois votaram um requerimento convocando a presença do comandante-geral da PM para prestar esclarecimentos. Nós entramos em contato com a assessoria da Polícia Militar e até o fechamento desta reportagem eles não enviaram resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, no próximo dia 5, quarta-feira agora, vai completar um ano que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas não se manifesta em relação ao projeto de emenda à Constituição Estadual conhecida como PEC, que foi encaminhado pelo Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral. Pois é, Carlão, esse projeto propõe que seja acrescentado na Constituição Estadual que autoridades e seus parentes com consanguidade, ou por patrimônio, sejam impedidos de fechar contratos com a administração pública. Bom, e que segue aí sem nenhum posicionamento da Assembleia. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o Manuel Júnior, que é membro do Conselho Federal de Contabilidade e coordenador do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite. Estamos à disposição aí para esclarecer. Então, como é que o senhor analisa, a importância de um projeto desses, e esse ato de ficar esquecido numa gaveta há um ano praticamente? A gente até com uma certa estranheza, Karine, porque é um projeto que se ninguém tem nada a esconder, não tem por que engavetar, não tem por que não colocar para o presidente coloca em apreciação para os deputados para votar. O comitê quer que eles coloquem em votação. Esse pedido foi feito no dia 5 de maio de 2020, ainda com o antigo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto, e agora já na gestão do deputado Roberto Cidade, e o projeto continua engavetado. Não há motivos para que não se coloque em votação um projeto com uma importância como essa. Senhor Manuel, e esse silêncio aí da Assembleia, hein? Ninguém fala nada. Como o senhor está analisando essa atitude aí? Silêncio. Simplesmente. É um silêncio ensurdecedor, É um negócio assim que,
são princípios básicos da nossa Constituição, são princípios da impessoalidade, da transparência, da moralidade, da legalidade que está em jogo, né? A gente ouve muito falar, fulano contratou, parente de fulano ganhou uma licitação, parente de alguém ganhou uma licitação de alguém que tem algum cargo público. Se não há nada, não há nenhum problema quanto a isso, eu acho que isso é um respaldo para a administração pública, né? Então, não há motivo para ter esse silêncio. Vamos discutir com a sociedade, vamos botar o projeto em pauta, vamos dar transparência para os atos da administração pública. É isso que todo mundo quer, está todo mundo almejando no serviço público. Pois é, até que o atual presidente da casa, o Roberto Cidade, o pai dele tem contratos altíssimos com o governo do estado para aluguel de viaturas para a polícia, para a Secretaria de Segurança Pública, se não salvo engano, algo em torno de 18 milhões de reais. E aí seria muito estranho também, né? É um fato que causa mais estranheza para a sociedade, né? Ter uma PEC dessa engavetada, um projeto desses, uma vez ao mesmo tempo em que o presidente da casa, o pai do presidente da casa, tem um contrato milionário desse com o governo do estado. É isso mesmo, né, Karine? Acaba sendo uma relação promíscua, né? Que leva a entender que existe algum tipo de comprometimento. Claro que a gente especula em função da situação, né? Então, acho que o deputado Roberto Cidade, que está aí, entrou agora, eu acho que ele deve sim pautar esse projeto, colocar para votação, para discussão com a sociedade. A sociedade hoje quer transparência, ninguém aguenta mais ouvir falar em corrupção, em desvio de dinheiro público. Durante essa pandemia foi uma loucura, né? Então, o comitê entende que não há motivo para que não se paute a votação desse projeto, né? Ele vai acrescentar, na verdade, na Constituição Estadual, o parágrafo 6º no artigo 104, né? Que vai vedar a participação dos parentes e autoridades de contratar o serviço público. Então, que melhor que isso? Que mais moralidade a gente poderia dar nas contratações de serviços públicos? Então, é um caminho que precisa ser trilhado, né? Então, se a gente levar, como eu já falei, em consideração os princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, então isso já deveria realmente estar pautado. Quer dizer, não precisaria ninguém estar cobrando, isso teria realmente até de trâmite, né? Próprio legislativo. Aquela questão aí do combate à corrupção, o que o Comitê do Amazonas pode fazer em uma situação aí, em várias situações, né, como esta aí, de combater a corrupção? Todo mundo sabe que é uma missão inglória, né? Mas a gente tem tentado, principalmente na época eleitoral, nós vamos estar presentes agora na eleição, na nova eleição para prefeito em Quari. Nós vamos estar lá fiscalizando. Quando nós recebemos denúncias, se alguém tiver alguma denúncia e queira apresentar para o comitê, nos traga com fatos e provas que nós vamos encaminhar para as autoridades, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal. Então, eu acho que a sociedade civil precisa, sim, fazer a sua parte, ela precisa participar, exercer a sua cidadania. Nós colocamos os nossos representantes, então nós precisamos cobrar deles a efetiva participação na fiscalização, porque a gente não pode esquecer que os deputados, vereadores, eles são fiscalizadores do executivo, então eles têm por obrigação estar atentos a qualquer desvio de conduta, seja de quem for. Então, se o legislativo não tem feito o seu dever de casa como deveria, a sociedade civil tem que se apresentar para isso. E essa é a grande função do Comitê de Combate à Corrupção. É justamente apresentar
às autoridades irregularidades que porventura sejam constatadas. Bom, nesse caso da Assembleia, não há nada, algum tipo de pressão, algum tipo de documento que o comitê pode apresentar na casa? Há alguma ação que o comitê possa fazer? Nós já enviamos uma nova solicitação ao presidente Roberto Cidade para que ele paute esse processo, essa PEC, né, essa emenda na nossa Constituição estadual. Então, nós estamos cobrando, mas é importante que toda a sociedade participe, que cobre. Hoje tem um acesso às redes sociais, que coloque realmente, vá lá, marque, e diz, olha, eu quero que vote a PEC, eu quero que vote a emenda à nossa Constituição. Vamos cobrar, porque com apelo popular se torna tudo mais fácil. Então, o que a gente está pedindo? Nada demais, Karine. Nós estamos pedindo transparência, moralidade, impessoalidade, é só isso. São princípios constitucionais. Ok, a senhora falou aí da população, né? Inclusive os prejuízos aí vão direto, né, para elas, né, para a população, para nós em geral. Quais são aí esses prejuízos? São vários, não é isso, Manuel? Eu costumo dizer, Carlos, que a corrupção mata mais que a guerra, né? E grande prova, e nós vimos acontecer agora durante essa pandemia, falta tudo nos hospitais, estava faltando tudo. A sociedade resolveu se uniu, comprou EPI, eu mesmo fiz doações, várias pessoas, empresas se juntaram, doação de EPI, oxigênio, porque faltava tudo. Então a corrupção leva a isso. Então a gente precisa realmente cuidar, a gente precisa cobrar, a sociedade precisa participar democraticamente, exercendo a sua cidadania, assistir às sessões da Câmara, da Assembleia. E é assim que a gente consegue cobrar, vendo o que os nossos representantes estão fazendo. Então, se a gente não for, a sociedade não for o fator de combate realmente direto à corrupção, as coisas acabam correndo solta, como a gente tem visto acontecer ao longo dos anos. E a gente for listar quantos problemas nós já vimos acontecer pelo menos durante a minha vida ainda, são muitos, né, Carlos? Então a sociedade precisa estar ativa e fiscalizando juntamente com os nossos representantes. Ok, então muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Nós é que agradecemos, Karine, o comitê fica à disposição, tá? E agradecemos aí a abertura do espaço para a gente divulgar e cobrar que a sociedade participe junto com a gente. A gente fica à disposição. Obrigado. Ok, o senhor falou que pode fazer denúncia. Tem algum canal na internet, um @ rapidinho no Instagram? Tem, inclusive nós temos o CAC Amazonas, que é o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Aí, para diferenciar, tem um Amazonas no final. Então, até pelo Instagram, você pode estar fazendo denúncias para o comitê, que a gente vai sim apurar com toda certeza. CAC. Muitíssimo obrigado. CAC, tá aí o @CAC. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Igualmente, obrigado, boa noite a todos. Conversamos com o Manuel Júnior, que é membro do Conselho Federal de Contabilidade e coordenador do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção. 6h48, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, daqui a pouco, o desemprego no Amazonas tem atingido profissionais com mais de 50 anos. Só no primeiro trimestre deste ano já foram demitidas mais de 700 pessoas na faixa etária de 50 a 64 anos. É o nosso assunto em instantes, logo depois da segunda da playlist do 18 Horas de hoje. Mix. Saber aí a previsão do tempo, para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a chuva deve continuar amanhã. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de 90% de chances de chuva. Amanhã devemos ter sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 58% e podendo chegar até a 98%. Agora 6h53.
Mix. Olha, o desemprego do Amazonas tem atingido profissionais com mais de 50 anos. Só no primeiro trimestre deste ano já foram mais de 700 pessoas demitidas na faixa etária de 50 a 64 anos. E boa parte dessas demissões ocorrem nos setores de serviços, manutenção e vendas. A baixa escolaridade também é um dos motivos, como explica a repórter Júlia Gomes. Embora o mercado de trabalho tenha apresentado melhoras para o Amazonas, fechando o primeiro trimestre de 2021 com saldo positivo, segundo os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, os trabalhadores com mais de 50 anos têm sido os mais afetados com o desemprego. No acumulado dos 3 primeiros meses deste ano, já foram mais de 700 profissionais demitidos no estado. De acordo com Almira Albuquerque, diretor administrativo da Sentep, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, os trabalhadores na faixa etária de 50 a 64 anos têm sido os mais atingidos pelo desemprego no país. E aqui no Amazonas, as demissões nessa faixa etária acontecem mais nos setores de serviço e de manutenção ou em atividades que exigem baixa escolaridade. Em janeiro, o maior número de demitidos foram aquelas pessoas que trabalham com serviços ligados ao comércio ou nas linhas de produção, né, das grandes indústrias. Em fevereiro, o maior índice de atingidos nessa faixa etária foram as pessoas ligadas ao serviço do comércio, serviços administrativos e a maioria serviço de manutenção e conservação. No mês de março, as atividades atingidas, né, pelo desemprego na faixa etária de 50 a 64 anos foram as ligadas aos serviços de hotelaria, de alimentação, novamente serviços de conservação e manutenção de empresas e condomínios e também aqueles ligados ao serviço do comércio e vendas. No estado, em janeiro, foram 170 pessoas a partir dos 50 anos demitidas. Destes, 93 tinham apenas o ensino fundamental. Em fevereiro, foram 401 desligadas, com 75% desse número, ou seja, 302 pessoas que tinham entre o nível fundamental incompleto ao nível médio completo. Já em março, 123 pessoas nessa mesma faixa etária ficaram desempregadas. 40% tinha apenas o ensino médio, segundo os dados da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo. E por isso que as empresas estão mantendo o incentivo à contratação de profissionais mais experientes e acima de 50 anos de idade. O objetivo é para abrir espaço a esses profissionais e promover a inclusão em diferentes áreas de atuação. Para o diretor administrativo da Sentep, Almira Albuquerque, programas para empregar pessoas mais velhas, somado à qualificação profissional, são a fórmula para aqueles que não querem parar de trabalhar na melhor idade. Então, realmente é de grande valia os programas empresariais que visam a contratação de profissionais a partir de 50 anos, porque são profissionais que já têm ao longo da sua vida acumulado uma grande experiência profissional. Mas é claro que, pelos dados que nós temos do CAGED, é importante trabalhar a qualificação e o nível de escolaridade, porque quanto menos escolaridade se vê nessa faixa etária, mais alto é o índice de demissões, não é? Então o profissional precisa estar qualificado, precisa se atualizar no mercado para que ele sofra menos com o desemprego. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 57 minutos. Você no melhor mix do Brasil e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, informa o diagnóstico de 410 novos casos da doença, totalizando para 372.128 o número de casos de Covid-19 registrados no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 17 mortes por Covid, elevando o total para 12.658 o número de mortes aqui no estado do Amazonas. E no
Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 14.800.000 casos confirmados, com 408.000 mortes. O país também soma hoje 13.100.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, uma das maiores conquistas da humanidade. Essa liberdade vem sendo ameaçada no mundo e também aqui no Brasil. Só a imprensa livre pode informar sobre ladroagem de dinheiro público em governos, sejam eles de direita ou de esquerda. Ou alguém acha que algum governo vai tornar pública a sua própria incompetência e desonestidade? A maioria dos governantes não gosta da imprensa livre, sabemos os motivos. Sempre que sufocados pelos fatos, tentam impedir a livre circulação de informações. A perseguição contra jornalistas é a ação de governos ditatoriais. A informação livre é essencial para a democracia, principalmente quando o mundo luta contra a pandemia de Covid-19. A informação e o conhecimento liberta. A desinformação espalha o ódio e mata a democracia. Ao contrário, a imprensa livre é uma vacina contra o vírus da desinformação e do ódio. A imprensa livre é um tônico da democracia. 18 horas. Carimilhão 7 em ponto. Nós estamos fechando mais uma edição do programa 18 horas na apresentação Karime Leão e Carlos Júnior. Operação técnica DJ Ari Guedes, produção Rodrigo Soares, edição Luciano Mateus. E lá no aplicativo Humano, transmitindo direto e ao vivo em cores para todo o Brasil e para todo o mundo, ele, o Wellington Trovão. Tá. Boa noite. Tá ótimo, okay. Então. Obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, terça-feira, a partir das 6 horas da tarde, estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.